Nós vamos ler tão somente o versículo 9 para ganharmos tempo, porque essa história ela é dividida em três, ou melhor dizendo, em quatro partes diferentes. Já preguei aqui outras vezes. Como diz que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, né, Agnaldo? Então hoje Deus vai trazer mais um alimento celestial para nossas vidas através dessa palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14, versículo 9: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Amém? Aí mesmo, deixa a Bíblia aberta. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Rei da Glória, Pai de todas as nações, de nosso ressurreto Jesus, a Ti, meu Deus, nesse momento eu peço misericórdia por todas as minhas ações, transgressões, tudo aquilo que eu fiz que não Te agradou. Ao longo de todos esses anos de vida, meu Pai, que eu vivo, meu Deus, e que eu vou completar agora, meu Pai, mais um ano de vida, meu Pai, nessa terra, do qual o Senhor me permitiu que chegasse até esse momento. Espero que o Senhor me dê mais longos anos de vidas. Mas, meu Deus, se for na Tua presença, meu Pai, se não, Senhor, não tenho muita importância de estar aqui longe do Senhor. Nesta noite, meu Pai, estamos aqui embasados em um propósito, meu Deus, do qual, meu Pai, eu creio que o Senhor está presente e honrará, meu Deus, a cada um daqueles que fazem parte disso. Falando, meu Pai, nesta noite, meu Deus, sobre as afrontas, as investidas, as perseguições, as calúnias, difamações, as injúrias, meu Deus, que muitas vezes são lançadas em nossas vidas, direta e indiretamente. Meu Deus, as perseguições, meu Pai, que muitas vezes ela dura um tempo tão, meu Pai, longo, que nós não conseguimos suportar. Meu Deus, e nesta noite eu Te peço, dai, meu Pai, instrução a todos nós que estamos errantes no Teu caminho, para que possamos, meu Pai, no dia seguinte contar bênçãos, milagres, vitórias, meu Pai, prodígio. Meu Deus, toma cada um dos que aqui estão, meu Deus, como ouvinte da Tua palavra, para que eles saiam daqui, meu Pai, em nome de Jesus, estabelecidos de tudo aquilo do qual eles vieram buscar. Que não saiam nenhum deles daqui com a mão vazia, com teu cântaro vazio, com tua botija vazia, mas que saiam daqui, meu Pai, em nome de Jesus, munidos, meu Pai, de munições da qual possa, Senhor, Senhor, disputar ali com os inimigos. Claro que o Senhor na frente, as batalhas e nela obterem êxito. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, quanto a mim, quanto a minha esposa, a minha família, a minha casa, do qual estamos aqui na linha de frente, é muito complicado, meu Deus, ficar em linha de frente, porque somos vistos, meu Pai, meu Deus, somos avaliados o tempo inteiro. Então, meu Deus, em nome de Jesus, desce sobre nós a Tua santidade, a Tua proteção divina. Meu Deus, desce, meu Pai, em nome de Jesus, o Teu amor sobre nossas vidas, porque necessitamos, que somos seres humanos, meu Pai, cheios de falhas e imperfeições, e também, meu Pai, como todos os outros, vulneráveis a erros, a falhas e coisas dessa natureza. Enquanto eu estiver aqui, meu Deus, que o Senhor proteja, meu Pai, os meus bens, a minha família, meu Deus, que é o meu bem maior, meu Deus, a minha saúde, a saúde, meu Pai, da esposa, dos filhos, meu Deus, em nome de Jesus, principalmente a nossa saúde, perdão, mental, para que possamos, meu Pai, ter paciência, meu Pai, para conduzir as Tuas ovelhas que não são nossas. Eu Te peço e Te agradeço, com certeza da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amados, antes de a gente entrar nesse texto, nós vamos voltar um pouco à Bíblia, no capítulo 13, é onde tudo se desencadeia. Essa história aconteceu quando o povo já estava ali há 430 anos aprisionados dentro do Egito. Cheguei a dizer aqui algumas vezes, mas há algumas contradições nisso, em relação à quantidade de pessoas que saíram daquele local naquele dia. Algumas pessoas dizem chegar a 3 milhões, outras pessoas, de uma linha mais plausível ou mais contundente, dizer que são 600 famílias ou 600 pessoas, porque quando eles adentraram ali no Egito, adentraram com 70 pessoas, e de repente essas pessoas começaram a crescer de forma tal que os egípcios e Faraó começaram a ficar preocupados devido ao crescimento daquela pessoa, e na troca de reino, sitiado por outro rei, colocaram aquele povo que chegaram ali como convidados, transformá-los em escravos.
E aquele povo ficou ali submetido à escravidão durante 430 anos. Mas só que Deus, em um determinado momento, amoleceu o coração de Faraó, e nós vamos ver aqui no capítulo de número 13, versículos 17, vou ler para ganharmos tempo, que ainda não é o contexto da pregação, mas para que nós entendamos um pouco, que tudo que nós fazemos, Júnior, Deus está como nosso guia. Nós não caminhamos sem a proteção, sem a visão, sem Deus contemplar tudo que nós estamos fazendo ou vivendo, principalmente se estivermos passando por um deserto, por algo que vai tirar a nossa unção, a nossa vida espiritual, que vai tentar tirar a nossa vida. Deus não deixa que nós caminhemos sozinhos. E nossa vida como peregrino nessa terra é uma trajetória muito inconstante, muito incerta. Porque quantos grandes homens e grandes mulheres de Deus caíram em meio à sua caminhada? Isso não é porque Deus tirou a mão de sobre eles. É porque nós temos o direito de escolha, conhecido como livre-arbítrio, e muitas vezes, teimosamente, tomamos as nossas decisões que nos afastam da presença de Deus. Olha o que diz o versículo de número 17 do capítulo 13. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, louvado seja Deus, e tornem para o Egito. Porque havia uma guerra naquela época, onde povos sitiavam outros povos, reinos tentavam tomar outros reinos, e Deus sabia que se porventura aquele povo fosse por aquele caminho onde estava havendo uma guerra, coisas que ele, apesar de serem escravos do Egito, mas não tinham ainda a capacidade de entender aquilo tudo, ou se estar naquele momento e não entendendo aquilo, Deus trouxe eles por um outro caminho. E no versículo 20 diz assim, do mesmo capítulo 13, para ganharmos tempo: assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto, louvado seja Deus, e o Senhor ia diante deles de dia, em uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do seu povo a coluna de nuvem. Tem povo de Deus aqui? Levanta a mão e dá glória. Amém. De dia, e nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, Deus fez uma estratégia, criou uma estratégia para livrar aquele povo naquele dia daquela servidão aos egípcios. E Deus também criou uma estratégia na minha e na sua vida, criando um momento para que nós saíssemos da visão que nós tínhamos antigamente, errônea, escravos do pecado, das coisas que não agradam a Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então há uma trajetória de vida que nós passamos diariamente, que muitas vezes estamos em alta, outras vezes estamos em baixa, muitas vezes estamos fortes, outras fracos, muitas vezes estamos cheios de Deus, outra vez cheios de demônio, porque é assim a nossa vida. Pastor, o senhor está falando heresia? Não, porque nem todo o tempo estamos cheios da palavra, cheios de Deus, e no momento que nós nos encontramos em carne, nós regressamos à velha criatura e fazemos coisas horrendas, das quais muitos de nós nos arrependemos dias posteriores. Mas aconteceu, porque demos legalidade a Satanás, e o diabo tem trabalhado costumeiramente na vida de pessoas que assim andam. Então Deus, ele tratou de guiar aquele povo de dia e de noite, para que aquele povo não se perdesse no caminho. Então, se tem alguém se perdendo no caminho, não é porque Deus tirou a coluna de nuvem de dia, ou tirou a coluna de nuvem de noite, de nuvem de noite, porque Deus, ele não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Então Deus começou a seguir aquele povo, e nós vamos entrar agora no contexto da pregação, onde fala: Deus fará você vencer. Você crê, Juan? Sabe que essa palavra, ela não se dirige a mim como pessoa falando para você, e você olhar para mim, se agradar de mim, e eu falar que Deus vai fazer você vencer, e você me ter como homem de Deus e trazer uma idolatria sobre a minha vida. Não, se Deus está falando que vai fazer você vencer, é Deus que está falando e não eu. Então a palavra, ela vem de Deus para a vida do profeta e chega aos ouvidos daquele que as ouvem e dão lugar.
Isso não é fácil, porque no nosso entendimento, na nossa ideologia, fazemos o que queremos, e muitas vezes fazemos o que queremos de uma forma errada, e desagradando a Deus, saímos do percurso do qual Ele designou para que nós andássemos. Como eu disse hoje, é Jesus Cristo de Nazaré, é o caminho para a nossa verdade, para que alcancemos a vida eterna. Então diz assim no versículo de número capítulo 14, versículo 1 a 10. Deus permite que os maus se levantem para testar os bons. Deus permite que o mal, ou que as pessoas más, se levantem contra a sua vida, ou os desígnios da vida se levantem contra você, para falar a você no seu ouvido: olha, eu estou no controle, e eu quero ver se você se controla com eu no controle, porque eu estando no controle, o choro vai durar uma noite, mas de manhã eu estou com você na coluna de nuvem, para que você sorria. Capítulo 14, versículo 1 a 10 diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, e em frente dele assentareis, louvado seja Deus, o campo junto ao mar. Por quê? Como é que ele falava ao povo? Ou melhor dizendo, ele conduzia o povo com a coluna de nuvem. Mas existia um líder naquele lugar, de frente àquele povo, e em um determinado momento, acho que entre 5 a 8 dias de caminhada daquele povo, tendo saído do Egito até esse lugar, chamado Pi-Hairote, que traduzido para a nossa linguagem significa um beco sem saída, onde não tem saída. Por que não tem saída? Porque Deus preparou tudo. Pastor, estou passando por uma luta, estou passando por uma provisão, estou passando por uma sentença, pastor. Foi Deus que preparou. Pastor, estou no buraco mais profundo de todos os anos que eu já vivi na terra. Eu nunca passei por uma situação como essa. Foi Deus que te colocou nesta situação. Porque Deus sabe o que Ele faz e nós não sabemos o que dizemos. Então, quando Ele põe aquele povo naquele lugar, o que era Pi-Hairote? O que era aquele lugar? Por que aquele nome? Perdão, aquele lugar tinha o nome de beco sem saída, porque Deus propositalmente mandou que eles se assentassem, que armassem acampamentos naquele lugar. Era de tardezinha já, ia chegar já à noite. Manda o povo ficar aí, manda o povo assentar aí, come, bebe água, mas fica aí. Só que eles começaram a analisar o local, começaram a verificar onde eles estavam. E quando eles olharam para frente: por onde é que nós vamos aqui? Se aí tem esse mar imenso. Quando olhou para o lado de lá, a montanha não era assim, íngreme, altíssima, não tinha como passar, intransponível. Do outro lado, segundo especulações do povo, tinha os Baal-Zephons que comiam gente, canibais do deserto. Tem uma última tribo aí que come gente, me esqueci o nome delas. Comeram um irmão em Cristo dos Estados Unidos, que foi tentar levar o evangelho há poucos meses, e foi alimentado por aqueles índios. E quando eles pensam que tudo ia bem, vamos ler? Depois de estarem nesse lugar, começaram a cogitar situações caóticas. Por quê? Poxa, e agora? Será que nós vamos ter que voltar tudo de novo? Vamos ter que dar a volta por outro lugar para nós estarmos lá do outro lado? Olha o que diz o versículo de número 3. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. É isso que o diabo diz de mim e de você. Quando vê a gente fragilizado, quando vê a gente enfraquecido, quando vê a gente atribulado, quando vê a gente com problemas de depressão, de ansiedade, quando vê a gente com problemas conjugais, familiares, seculares de diversas formas, é isso que o diabo diz de mim e de você. Então o diabo dirá dos filhos de Deus, estou só traduzindo aqui, fazendo uma comparação. Então o diabo dirá dos filhos de Deus: estão embaraçados na terra, estão perdidos nessa terra, estão perdidos em meus cigarros, em minhas maconhas, em meus assassinos, latrocínios, a pedofilia, o lesbianismo, o homossexualismo, estão perdidos na terra. E aí diz o seguinte no versículo de número 4. Parte B do versículo 3. Então estão embaraçados na terra do deserto, e o deserto
os encerrou, ou seja, fechou. O deserto trancou eles naquele lugar. Não tem como, sabe o que é que o diabo diz muitas vezes? Botei ela no deserto, ela não vai sair. Está debaixo dos meus pés. Botei ele no deserto, ele não vai sair. Está debaixo dos meus pés. Deserto hoje significa para as nossas vidas problemas seculares diversos. Então o diabo disse: ó, o deserto os encerrou. Aí a palavra continua dizendo no versículo número 4: e eu endurecerei o coração de Faraó, Deus está falando, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Ou seja, para aí, foi que Deus disse: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que o nome dele ser glorificado. Pô, parece que soa como se Deus fosse egoísta, né? Só porque eu quero meu nome glorificado, eu vou fazer você passar por uma provisão terrível. Só porque eu quero que o meu nome seja glorificado, eu vou fazer com que você passe por uma cuna. Não, é porque tinha pessoas ali, dentro daquelas 600 mil, não sei a quantidade exata de pessoas que estavam ali, que precisavam se converter. Foram libertos de dentro do Egito, mas não se libertaram das manias que o Egito colocou dentro deles. Então Deus, para que eles entendessem o Deus que estava guiando eles, Deus cria situações. Pastor, por que eu estou passando por isso? Eu estou orando, estou jejuando, sou dizimista fiel, respeito a liderança, tomo conta de grupo, mas parece que as coisas só andam para trás. Deus quer que o nome dele seja glorificado. Aí diz na parte B do versículo 4: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 5: sendo, pois, anunciada ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles, ou sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, vírgula, Deus vai endurecer o coração de Satanás, hipoteticamente falando, para te perseguir no deserto. Quando a gente pensa que as coisas estão ruins, tende-se a piorar, porque Deus quer te colocar no último estágio de vida, psicológico, espiritual e emocional, para que quando você salte dali, você não simplesmente levante do momento em que você está passando, mas para quando você sair dali, daquela humilhação, daquela perseguição, daquela afronta, você dê um pulo de glória, dizendo: o Senhor me libertou do problema da perseguição, da qual estava estabelecida na minha vida. Hoje não existe mais. Estou livre para adorar e glorificar o teu nome. Louvado seja Deus. Parte B do versículo 4. Perdão, do versículo 5. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do exército do Egito, e os capitães sobre cada um deles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que eu perseguisse, e os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com a alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar. Louvado seja Deus, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham detrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Normal até aí, sentir medo e clamar a Deus, porque viu que o perigo estava próximo. Não obstante as dificuldades existenciais, veio outro problema. Por quê? No entendimento deles, Faraó liberou e liberou. Só que quando eles veem, aquela carruagem vindo gritando. Imagina eles chegando com aquela cavalgada: pega, mata, aprisiona, volta. Capítulo 14, versículo 1 a 10.
Deus permite que os maus se levantem para testar os seus. Pastor, aconteceu isso, Deus está te testando. Pastor, aconteceu aquilo, Deus está te testando. Pastor, aconteceu aquilo outro, Deus está te testando. Aí num dado momento eles falaram até certo, porque eles temeram e clamaram ao Senhor. Aí do versículo de número 11 a 14, falta de fé do povo e a virtude do líder. A falta de fé do povo e a virtude do líder. Falta de fé do povo de Israel e a virtude de Moisés. Olha o que diz o versículo 11 até o 14. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é assim a palavra que te, louvado seja Deus, temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios de que morremos no mar. Tem gente que gosta de viver na desgraça. Você viu o que o povo disse? Eu imagino Moisés pregando todos os dias dentro do Egito, junto com aquele povo: bora, que eu vou tirar vocês daqui, porque Deus me levantou com o braço forte para tirar vocês. Não, mas eu não quero não, aqui está bom. Tem gente que está no estado deplorável que está, mas está achando que está bom. Não, aqui está bom para mim. Aqui está bom. Porque tem pessoas que não sabem que para alcançar o sucesso, temos que passar por algumas situações adversas, para que quando cheguemos lá na frente, valorizemos aquele, venhamos valorizar, aquele que nos levou com mão forte, que nos pôs aonde nós nem esperávamos que fosse chegar, mas ele no controle nos levou. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente está acostumado. Tem gente aí que disse assim: vou voltar para o mundo. Quantos já fizeram isso? Fizeram, não estou dizendo que disseram, fizeram. Saíram da igreja por causa das perseguições e voltaram para o mundo. Isso que nada, entrei na igreja, ficou pior. Não é não, igreja, não é que ficou pior. Porque o povo, quando estava ali em Pirrairote, próximo à sua liberdade, por uma dificuldade que aconteceu, desejou estar onde estava, não sabendo eles que Deus ia dar a vitória. Ou seja, olhando para as adversidades. Ei, se com Deus está ruim, imagina sem Ele. A quem você vai clamar se acontecer algum desastre, se acontecer alguma coisa? Então Deus está te tratando num deserto e você não está sabendo. Deus está deixando que coisas aconteçam na sua vida para que você prove a Ele que você é a excelência dEle, que você é verdadeiramente a menina dos olhos dEle, que você não irá negar a Ele como Cristo não negou a cruz por causa de mim e de você. Olha o que ele diz no versículo de número 12, ele diz assim: não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos servirmos aos egípcios. Deixa a gente nesse mundo mesmo, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Qual é melhor? Morrer com Cristo ou morrer fora dele? Porque morrer com Cristo significa renúncia. Morrer por Cristo significa abdicar-se dos pecados. Ah, não, quero viver assim, porque assim para mim está bom. Aí, continuação, ele diz assim, Moisés diz assim, aí vem a virtude de um grande homem de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vide o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje visse, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vocês fiquem calados. Porque quando nós falamos, em situações adversas, a palavra que sai da nossa boca são blasfêmias e murmurações. Então Moisés falou ao povo: calem a boca, porque Deus pelejará por nós. Fiquem quietos. Então somente contemple e verás o milagre de Deus. Estes egípcios que vocês estão vendo chegar aí atrás de nós, Deus vai se encarregar de que nunca mais nós venhamos vê-los. Então, a falta de fé faz com que muitas vezes nós venhamos perder
o brilho que há em nós. E a história que Deus tem para escrever em nossas vidas, lá no final com vitória. Por quê? Perdemos a capacidade de adorar a Deus nos momentos mais improváveis de nossas vidas. Aí no versículo de número 15, louvado seja Deus. No versículo número 15, diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha a atitude de um líder, na presença do povo, em meio às circunstâncias, em meio às cobranças, ele teve uma atitude firme. Por quê? Vocês estão assim? Calma, cala a boca, Deus está. Mas no momento em que ele estava só, imagino ele: Senhor, como é que o Senhor vai nos tirar dessa provisão, deste problema? Como é que nós iremos, Senhor, sair desta situação? Aí no versículo, louvado seja Deus, 16, vamos ler até o versículo 26, diz assim, ó: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Porque Deus especifica tudo isso? Para que ele entenda que Deus estava a par da situação. Deus não colocou ele ali aleatoriamente: pastor, eu estou passando por uma luta. Deus colocou você propositalmente nisso que você está passando. Mas Deus sabe quem são os seus perseguidores, sabe a maneira que eles vão te perseguir, sabe a maneira que eles vão te afrontar, sabe a maneira que eles vão tentar te caluniar, te julgar. Deus está a par de tudo, meu irmão. Deus não está à toa na situação que você está vivendo. Então, se tiver que abrir a boca, abra para glorificar a Ele, porque essa situação é tão somente que não só você, mas os teus inimigos, se vivos ficarem, glorifiquem a Ele também. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, versículo 18, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e seus cavaleiros. E ao anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Olha para cá. Quando Deus mandou andar, ele já enviou um anjo. O anjo ia adiante, protegendo a coluna de... Nessa hora ele estava trocando para a coluna de nuvem, para a cortina de fogo. E Deus estava caminhando, e Faraó com os seus cavaleiros atrás, porque Deus permitiu que essa doença chegasse. Deus permitiu que o marido afrontasse. Deus permitiu que a mulher se levantasse. Deus permitiu que o diabo abraçasse, perdão, o pecado. Deus permitiu que esses problemas acontecessem e viessem atrás de você. Mas eles não te alcançarão eternamente, porque Deus está entrando com providência, e Ele vai te tirar deste lamaçal de pecado. E ia atrás deles, parte B do versículo 19. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, o povo já estava saindo do meio do mar, e Deus aí disse: agora vocês vão, porque atrás eu tenho um trabalho com os meus anjos para fazer, o meu anjo para fazer com esse povo. Essa parte é bastante... E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para os seus opressores, estou parafraseando, e para vocês esclarecia. Ou seja, Deus pôs uma grande escuridão na visão dos soldados de egípcios, de Faraó, os egípcios, mas o povo de Deus estava enxergando claramente, porque a coluna de fogo estava iluminando o caminho, e eles sabiam para onde ia. Mas para o povo do Egito, louvado seja Deus, a parte B do versículo 20, a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, o diabo não vai chegar até você, porque os egípcios não chegou até os israelitas, porque Deus não permitiu, ofuscou a visão deles, como
como está ofuscando a visão de Satanás, e ele não vai chegar até ti, ele não vai fazer com que você seja morto diante desta batalha. Vou ler de novo: ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, ou seja, ia entre aquele arraiar de guerra, de uma provável guerra, e a nuvem era escuridade para aqueles que vinham atrás, e para esses que estão aqui na frente, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. O diabo pode até rodear a tua vida, mas ele não vai te enxergar, porque Deus está escurecendo a visão dele neste momento. Versículo de número 21. Então Moisés estendeu a sua mão, como Deus ordenara, sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, na virada da noite, no amanhecer da alvorada, Deus entra com providência. O Senhor, louvado seja Deus, na coluna de fogo e de nuvem, E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Ou seja, Deus está criando situações, está quebrando rodas de opressores, está quebrando a roda de Satanás, está quebrando a roda daqueles que estão tentando alcançar a tua vida para destruir, para que eles fiquem alvoroçados no caminho e não cheguem até você. Pode cutucar o irmão que está do teu lado, diga: hoje Deus está te dando vitória, hoje eles não vão te alcançar. Louvado seja Deus. Não deixa o diabo te emudecer, não deixa o inimigo te amedrontar, não deixa os opressores te encurralar, porque Deus é a porta de saída. Até quando virás à casa de Deus e não acreditarás na providência de Deus, abaixando sempre a cabeça, olhando para trás e para os lados? Do lado direito não tinha como passar a montanha, do esquerdo canibais, na frente o mar interrompendo a passagem, atrás Faraó. Vou me pegar de novo na passagem, Salmo 121. De onde é que veio o socorro? Olhe para os montes, olhe para as dificuldades, olhe para os extremos acontecimentos. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e abrirá esse mar, aonde nós iremos passar, e o nome dele vai ser glorificado. Então Deus quebrou as cordas, permitiu que as rodas quebrassem. Eles começassem a entender que tinha algo sobrenatural ali. Faraó entendeu: vamos nos retirar, porque Deus está pelejando por este povo de Israel. É isso que o diabo tem que pensar de mim e de você, quando tentar a nossa vida, quando bulir nosso casamento, quando mexer com nossa saúde, quando mexer com nossa vida, louvado seja Deus, financeira. Vamos cair fora, porque tem algo estranho com esse Moisés. Vamos cair fora, porque tem algo diferente com esse Rogério. Vamos cair fora, que tem algo que está errado, não está dando certo. É porque Deus está na peleja, é porque Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, o diabo tem que bater em retirada. E disse o Senhor, versículo 26, a Moisés: estende agora a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Olha como Deus é um Deus compassivo. Ele podia fazer aquilo tudo sem precisar da intervenção de Moisés, né, Paulo? Mas no início,
pediu para que Moisés pusesse ali uma vara no mar, e no final, para que Moisés também fechasse. Por quê? Deus tem homens na terra que Ele quer usar, e quando o homem dá lugar a Deus, para que Deus possa usar, Deus Ele vai dizer: eu vou te exaltar, mas a glória é minha, e o povo vai ser liberto, porque é assim que eu trabalho. Eu fecho boca de leão, eu tranco porta da iniquidade, eu abro porta para a prosperidade, eu abro buraco e boto o seu inimigo dentro, porque eu sou um Deus zeloso. Deus não faz nada pela metade. Aí, para finalizar, versículo 27 a 31. Ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Vou fazer de novo essa pergunta: tem povo de Deus aqui? Se não liga com quem se levanta contra a sua vida, não. Deus, Ele tem uma resposta preparada para mim e para você. Entrega a Deus agora aí o que está apertando, o que vem te atormentando, porque tem pessoas aqui que estão aqui pela misericórdia, mas está sendo oprimido, perseguido, caluniado, difamado, quem sabe, está enfraquecido espiritualmente, derrotado emocionalmente, psicologicamente, completamente desestabilizado, devido às ocorrências que tem passado diariamente. Quantas vezes nós estamos já passando por uma situação difícil, e de repente as coisas tendem a se afunilar mais ainda, a ponto de a gente ter dor de cabeça, que é o natural, a pressão baixar ou subir, dores no pescoço, raiva sem explicação, uma tristeza profunda, uma vontade de isolamento, um sentimento depressivo. Quanto não é isso, temos ansiedade incontrolável, porque algo foi nos proposto, não chegou ainda, e a gente fica naquela ansiedade de querer alcançar, de querer, e de repente nós somos acometidos de todas essas enfermidades. Quando não isso, perseguições diárias, e não conseguimos manter a nossa vida estabilizada num Deus Todo-Poderoso. Mas ai daqueles que se levantam contra o ungido de Deus. Quem foi ungido aí na porta quando entrou? Levanta a mão. Foi ungido? Você vê que a gente faz as coisas aqui e Deus dá a resposta na pregação. Eu nem sabia que a missionária ia tomar essa decisão de ungir cada um de vocês, porque quando vocês entraram ali, foram contabilizados cada um, assim como aquele povo que estava saindo do Egito até aquele local. Todos, sem exceção, todos atravessaram aquele mar sem sofrer nenhum dano, porque eram homens que Deus escolheu. Falo homem gênero, que Deus escolheu para estar naquele lugar. E Deus te escolheu esta noite especial para que você estivesse aqui. Ainda você que é obreiro, missionária, pastores, ainda vocês que são evangelistas, auxiliares, pastor, mas eu estou aqui constantemente, mas esta noite é especial. Esta noite Deus está fechando a boca do leão. Esta noite Deus vai fazer cair por terra todos aqueles que se levantam, que se levantaram, ou que estão se levantando contra a sua vida. Porque Deus, como eu disse, Ele não faz nada inconclusivo, mas Ele traz a conclusão e finaliza. No versículo 27 até o versículo 31 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Como eu disse, esta batalha aconteceu à noite. Como eu disse, esse tormento aconteceu à noite. Se fosse nos dias de hoje, enquanto eu e você íamos para casa agora dormir, aquele povo não conseguiram dormir, porque passaram a noite toda atravessando o mar e lutando contra o medo e contra o seu opressor. E diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles
ficou, nem ainda um deles ficou, mas aos filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na baía do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o servo do Senhor. Como eu disse, Deus deu naquele dia a Moisés atitude para que o nome de Deus fosse glorificado, mas para que o povo seguisse a Moisés pela vontade de Deus, para que eles entendessem que na vida de Moisés havia um Deus todo-poderoso que faz o milagre acontecer. Então, quando Deus manda, até o diabo ele tem que obedecer, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da tua história. E naquela noite Deus deu a vitória a israelita, e nesta noite Deus vai dar a vitória a mim e a você. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo 13, Júnior, de Isaías 43, diz assim: o Deus que trabalha por mim e por você, ainda antes que houvesse dia, eu sou, porque naquela noite eu pelejei com aquele povo, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Agora pode aplaudir a Ele. Pode aplaudir a Ele. Vou parafrasear aqui, amém? 43:13. Ainda antes que o dia amanhecesse, louvado seja Deus, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos aqueles que te perseguem, porque quando eu opero, ninguém impede. Sabe qual foi o cenário, igreja? Bateu, as águas se abriram, diz que passou a seco. Se estava seco, nem umedecida estava, e eles passaram. Quando eles terminaram de passar, o povo vinha no meio, eles na margem. Eu imagino que veio se fechando de lá para cá. Para quê? Para que não pudesse ter nenhum sobrevivente. Então Deus veio fechando do fundo para frente. Quando eles olharam, os que pensaram em fugir, porque viu o povo de Deus passando por terra seca, olhando para um lado e para o outro, vendo aqueles mares como um muro de um lado e do outro, o farol falou: vamos embora, porque Deus é com esse povo. Quando eles voltam, se deparam com as águas se fechando, e foram submergidos pelas águas e mortos, porque tão somente perseguiu o povo de Deus. Então, se tem alguém te perseguindo, glorifica, exalta, enobrece o nome de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas. Então, se o laço, como está lá no livro de Salmos que eu li essa semana, se não me falha a memória, está se preparando, se o laço, Salmos 124, como tem lá, o laço quebrou e nós escapamos. Salmos 124 na parte final. Se o laço se quebrou e nós escapamos, é motivos de sobras de nós glorificarmos a Deus. Então tira essa cara de maracujá murcho, faz um sorriso de vencedor, traz uma alegria espontânea para que o diabo veja que há um Deus na sua vida. E para com esse negócio: ah, você não sabe como eu deixei minha casa, nem quero saber, não tem como dar jeito. Ah, não sabe como foi minha vida hoje, nem quero saber, não tenho como solucionar. Mas eu sei de uma coisa: enquanto aquele povo estava reivindicando a Moisés, Deus estava preparando o seu exército para abrir aquele mar e eles passarem em terra seca. Então não vem do homem, vem de Deus. Deus, ele faz com que o diabo caia por terra. E Deus está falando nesta noite a crentes aqui: eu estou num barco. E se eu estou num barco, tende-se a você chegar na margem.
e obter a sua vitória. Fica de pé.